Rádio CBN em Curitiba comemora 3 décadas no ar e é para celebrar esse marco, nós mergulhamos no coração da rede CBN, os âncoras. A nossa âncora da manhã aqui na CBN Curitiba, e diretora de jornalismo, a Joyce Carvalho, já bateu um papo aqui com grandes nomes, alguns nomes que marcam o nosso dia a dia, dos nossos ouvintes e que são nossa companhia cotidiana na rede CBN. A Cássia Godoy, Milton Jung, Carlos Alberto Sardenberg, Pétria Chaves. E para fechar a nossa série especial de entrevistas com esses grandes nomes, essas grandes vozes do jornalismo da CBN, nós recebemos hoje a Débora Freitas, que apresenta agora, né, o Ponto Final CBN junto com a Carolina Moran e a Vera Magalhães. Débora, que prazer, viu, falar com você. É realmente muito bom ter essa troca com vocês. É uma aula de jornalismo, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada, muito feliz de poder compartilhar um pouco da nossa rotina aqui em São Paulo, na CBN São Paulo, e também um pouco da minha trajetória aí no jornalismo, que mais da metade dessa trajetória é na CBN. E aqui a CBN Curitiba, em Curitiba, comemora 30 anos, né? A gente tem falado muito das cidades. Antes da gente começar a gravar a nossa conversa aqui, questionei se você já tinha dado um pulinho a Curitiba, mas eu queria questionar você com relação a esse olhar, né? Esse olhar que a gente tem para a cidade. Por que que é tão importante, você que já aí apresentou o CBN São Paulo durante um bom tempo, né? Por que que é importante a gente ter esse olhar apurado para as cidades, Débora? Importantíssimo, porque é nas cidades que a nossa vida se desenrola, é nas cidades que a gente tem acesso aos serviços que estão intimamente ligados a absolutamente tudo que a gente faz, ao nosso trabalho, ao nosso lazer, ao nosso estudo. E eu acho que o rádio tem um papel muito, muito importante na cobertura de cidades, porque o rádio é essencialmente um veículo que tem uma finalidade, né? E também um perfil muito voltado para a comunidade, um perfil muito comunitário. Então, é muito importante a atuação do rádio na cobertura das questões ligadas à cidade. A gente vê no jornalismo como um todo uma perda de espaço para as questões locais, isso acontece no jornalismo impresso, isso acontece no jornalismo de televisão, e não é muito diferente do jornalismo de rádio. Mas a gente, claro, procura durante toda a programação da CBN, a gente tem um horário dedicado de 2 horas para programação local, única e exclusivamente para as programações locais, mas durante todo o restante do dia, né, as demais 22 horas de programação que a gente tem, todo momento a gente está preocupado em trazer esse olhar sobre a cidade, que é justamente o que vai impactar a vida de quem vive nelas, né, do cidadão. E é o melhor espaço mesmo para a gente discutir os problemas e as soluções urbanas, né? Exato, exatamente. Por isso que a gente busca, mesmo na programação local, mas durante muitos anos, desses quase 15 anos de CBN, 11 anos ou 10 anos foram dedicados à cobertura de cidades também. Na reportagem de rádio, a gente não tem uma editoria específica, então a gente faz absolutamente tudo, e eu cobri muita, muita pauta de cidade nesse período, e depois fiquei 4 anos à frente do CBN São Paulo, e com certeza a gente vê o quão importante essas discussões têm, o quão relevantes elas são, porque elas afetam diretamente a vida do cidadão. Agora conta pra gente, como é que é fazer o ponto final, CBN? Como que vocês pensam esse jornal aí? O que que é considerado prioridade editorial nesse horário, né? Algo bem específico, tá todo mundo ali na correria, no carro, é um momento de encerramento, né, do dia. Como que vocês pensam isso? Exatamente, é um horário que tradicionalmente no rádio brasileiro está voltado para análise, e é aquele momento que as pessoas estão se deslocando, né? No fim do dia, voltando para casa ou indo para a faculdade, indo para a escola. Então, a fim de saber o que aconteceu durante o dia, já com uma análise, né? Não só o que aconteceu, mas saber de que forma isso vai impactar na vida, no nosso cotidiano. E basicamente é um noticiário nacional, basicamente voltado para as questões
políticas. A gente trata de, obviamente, todos os outros temas, mas com um olhar muito específico para a política e para a economia. E a nossa ideia, o nosso objetivo é justamente trazer essa notícia traduzida e analisada para que o ouvinte entenda exatamente o que que isso tem a ver. Por que que Brasília não está tão distante da nossa vida, né? A gente falou bastante das questões locais, que é o que impacta a nossa vida diária, no cotidiano, que é o ônibus que quebra, é o metrô que não funciona, é a rua que é interditada por causa de um acidente. Isso impacta o nosso dia a dia, mas o que acontece em Brasília também impacta o nosso dia a dia. E nem sempre isso é tão claro, isso é tão lógico quando a gente recebe essa notícia. Então, a gente tem o jornalismo tem essa função também de traduzir todas essas questões e, no ponto final, a gente traz isso junto com uma análise, muitas análises da Vera Magalhães e também os nossos comentaristas, os nossos outros comentaristas. Então, a gente começa a preparar esse jornal desde muito cedo, né? A gente acompanha o noticiário, obviamente, durante todo o dia, ali mais ou menos na hora do almoço, a gente já começa a conversar com a produção, quais são os assuntos que estão se desenrolando, o que, que pode ter já um desfecho no final do dia ou não, e já meio que desenhando o que a gente vai, os temas que a gente vai tratar. Mas claro que o rádio é um veículo extremamente dinâmico. Muita coisa acontece, né? Da hora do almoço até o horário que a gente entra no ar, às 5 da tarde. Então a gente vai ter essa conversa durante toda a tarde, mas ele é no finalzinho mesmo, 4h30, 15 para 5, é que a gente vai definir exatamente o que vai entrar, de que forma isso vai entrar, em que momento isso vai entrar. A gente vai trazer isso normalmente a gente traz, né, na primeira hora ali, um giro de reportagem. O jornal é bem dinâmico, com todos os acontecimentos do Brasil e do mundo. Das 5 às 6, das 6 às 7 é o horário da análise. A Vera Magalhães se junta a mim e a Carolina Moran para analisar os principais fatos do dia. A gente tem a participação de repórteres também com os bastidores do que está rolando. E depois a gente volta às 7, de novo, com os nossos comentaristas de outros temas. A gente varia um pouco mais os temas, né? E também com mais informação, com mais notícia, coisa que teve desdobramento, coisas que aconteceram nesse meio tempo. Então, é um jornal que está em construção, está sempre em construção, mesmo estando no ar, ele está em construção, porque a gente vai discutindo ali, o jornal no ar, com o carro andando, né? A gente vai trocando pneu também, vai conversando ali no grupo. Olha, isso aqui, rolou isso aqui, a gente tem repórter, a gente vai trazer com nota, a gente consegue pedir para o comentarista falar disso também. Então, é uma construção a todo momento, até a hora que o jornal termina, ele está em construção. E é muito característico do rádio isso, né? Exatamente, exatamente. É uma característica muito importante do rádio. O rádio é o veículo. é, Dinâmico. Esse dinamismo do rádio, primeiro, se dá pela facilidade, né, técnica, inclusive, da gente trazer essas informações com o telefone celular. É possível acionar o repórter, um comentarista, e trazer ali a informação muito rapidamente, né? E isso faz parte do dinamismo do rádio. Então, assim, você vai saber primeiro no rádio. A agilidade do rádio, isso é uma característica muito importante do rádio. Porque, embora a gente tenha hoje a internet, né, que é nossa aliada, inclusive para o nosso trabalho, você, num site de notícias, até que alguém escreve, que passa por edição, que isso é publicado, quem está no rádio já entrou no ar com essa informação, né? Então a gente tem essa facilidade, o ao vivo também nos ajuda nisso, e a gente tem essa facilidade de trazer a notícia com muita agilidade. Você falou muito ali sobre análise, né? O que significa fazer aí jornalismo com análise em tempos de sobrecarga informacional e também com relação à desinformação nas redes? A experiência, seriedade, responsabilidade que a gente tem aqui, e são essas as ferramentas que a gente utiliza para fazer essas análises, que no caso, do ponto final, essas análises cabem a Vera Magalhães, que é a nossa comentarista apresentadora, que fica 1 hora
do nosso jornal, falando sobre esses temas. É uma jornalista bastante experiente, conhecida do grande público, que já está nesse papel, né, de analista já há muito tempo. E o meu papel e da Carol é mais ali fazer as costuras, né, dos temas que a Vera vai comentar, trazer esses temas, pontuar com informação, ajudar o repórter nisso também, que está lá em loco, né, que traz essa informação em loco, e a gente vai ajudando nessa costura para que possamos trazer os principais pontos para o ouvinte e para a Vera também, para que ela consiga fazer a análise a partir das conjunturas, né? Do assunto, do tema do dia, dos temas do dia. E essa questão da desinformação, né? O quanto o jornalismo luta muito diariamente, né? Para que os ouvintes tenham, né, essa informação correta e também se alimentem, né, com o nosso conteúdo, né, Débora? Desde sempre esse foi o papel do jornalismo, né? Trazer a Uhum, informação. Acontece que a gente não tinha de lidar com. A gente não precisava rebater a desinformação. E exato. isso, de alguns anos para cá, infelizmente, com o advento das tecnologias, isso veio também com muita força. Então, o nosso papel acaba sendo também o de desmentir certas coisas que circulam nesses meios e que não são verdadeiras, né? Porque, obviamente, o que o jornalismo traz é informação apurada, né? Informação checada, e no nosso caso, no ponto final, essa informação analisada. Então, por si só, é uma fonte confiável de informação, né? O que a CBN traz sempre foi e vai continuar sendo uma fonte confiável de informação. Só que neste caminho a gente também tem de combater a desinformação. E, e esse é um grande desafio, né, do jornalismo. Eu me lembro que há alguns anos, comentando numa conversa de redação com a Petra Chaves, a gente falava exatamente isso. Porque eu me lembro que fazia parte, né, do jornalismo a gente não trazer o que era boato, porque isso não é informação. E um dia a gente conversando e a gente falou, será que vai chegar o tempo, o momento que a gente vai ter que desmentir boato? E esse tempo chegou. E ele, infelizmente, chegou. Olha, e você falou, a gente comentou ali, né, sobre Curitiba. Antes de encerrar, queria comentar aqui, né? Você disse que já esteve aqui em Curitiba. Qual que é a tua relação com a cidade, Débora? Bom, eu estive por duas vezes em Curitiba, a trabalho, no âmbito da Lava Jato. A primeira vez foi em maio de 2017, quando o presidente Lula prestou o primeiro depoimento à Justiça Federal e ao Ministério Público no âmbito das investigações da Lava Jato. Então, eu fui acompanhar esse depoimento. Na verdade, os jornalistas acompanharam do lado de fora, né? Mas mais a chegada do presidente, ali conversando, ele não falou com a imprensa. Naquele momento, quando esteve em Curitiba para prestar esse primeiro depoimento, o depoimento foi muito longo, durou mais de 3 horas. Mas muitos dos correligionários e apoiadores estavam na cidade, então foi um momento que os jornalistas foram tendo acesso a essas informações por meio dessas fontes. E voltei em abril de 2018, quando o presidente Lula foi preso. Assim que a prisão foi decretada, eu fui para Curitiba. Isso foi numa quinta-feira à noite. Eu, agora eu não me lembro se eu embarquei na quinta noite ou se foi na sexta de manhã. Mas imediatamente eu fui para Curitiba, mas o presidente Lula só chegou no sábado, né? Mesmo após a prisão decretada, ele ficou alguns dias, 2 dias aqui em São Paulo, no Sindicato dos Metalúrgicos, e chegou a Curitiba no sábado à noite. Isso foi pouco mais de 10 horas da noite que ele chegou a Curitiba, numa aeronave da Polícia Federal. E do aeroporto ele foi para a Superintendência da Polícia Federal de Curitiba de helicóptero. E era um trajeto curto, relativamente curto, ali de alguns minutos. E a Tânia Morales estava no ar já, isso foi depois das 10 da noite. O CBN Noite Total estava no ar, com a coragem da Tânia Morales.
e ela conseguia ver, né? Eu estava na porta da superintendência, e ela, pela TV, com as imagens da TV, conseguia saber, eu estava acompanhando ao vivo, o helicóptero pousando e tal, e eu entrei no ar no momento que o helicóptero pousou, no momento que ele entrou no helicóptero, que o avião pousou. E a gente foi conversando, ela foi segurando ali, porque a gente sabia que o trajeto era curto, para que eu pudesse narrar a chegada do helicóptero à superintendência. E trazendo as informações que eu tinha colhido ali durante o dia, a gente foi relembrando os acontecimentos ainda em São Paulo, tal, aí eu consegui narrar a chegada do helicóptero. Eu estava num ponto, os jornalistas tinham sido colocados num ponto que ficava entre duas manifestações, uma maior de apoiadores do presidente Lula e uma menor de não apoiadores. A gente estava ali entre esses dois grupos, juntamente com a polícia. E o helicóptero desembarcou e eu estava no ponto que eu conseguia ver, né? Fui ali narrando tal. De repente começou uma confusão na porta da Polícia Federal. E eu fui e assim, a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu fui narrando o que eu estava vendo. E daí a gente começou a ser atacado pelas pessoas que ali estavam, né? Então foi um corre-corre. Bom, eu fiquei acho que uns 20 minutos no ar com a Tânia Morales, desde Direto. que. Direto, direto. Mas isso sem perceber, sabe? E esse lance, essa coisa do ao vivo, do rádio, isso é muito interessante, né? A gente conseguir fazer e trazer a temperatura exatamente no momento que a coisa está acontecendo. Então, foi um momento bastante marcante na minha carreira, porque, enfim, era um momento histórico, era a prisão de um ex-presidente, naquele momento, ex-presidente. No momento que a coisa estava acontecendo, né? Então eu fiquei ali os 20 minutos no ar, narrando o que estava acontecendo e correndo de um lado para o outro, a gente tentando se proteger, porque começaram a jogar coisa nos jornalistas e na polícia, né? A gente estava próximo da polícia, que a gente não sabia nem de onde estava vindo, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, até que as coisas se acalmaram, daí eu saí do ar e fui tentar entender o que tinha acontecido, por que que aquela confusão tinha começado, e voltei para o ar para contar. E aquele dia eu saí, eu voltei para o hotel, já era quase 1 hora da manhã, porque eu ainda fiquei ali entrando, né, no CBN Noite Total. Aí o CBN Madrugada começou logo depois da meia-noite, eu também fiz uma entrada e voltei para o hotel, fechei matéria e 6 da manhã eu estava de pé para entrar com as informações no jornal da CBN. Eu ainda fiquei em Curitiba mais uma semana, é, acompanhando depois os desdobramentos, aí a vigília que foi instalada pelos apoiadores de Lula e do PT, as visitas que ele foi recebendo naqueles dias, os desdobramentos após a prisão, né? Então foi um trabalho bem intenso e que eu pude contar com a estrutura e com o trabalho, com o apoio dos colegas da CBN Curitiba. Inclusive, a Joyce Carvalho contou aqui pra gente que conheceu você na cobertura da Lava Jato, né? A cidade se tornou sede mesmo, né, de todos esses acontecimentos. Foi um momento muito importante, né? Isso que você comentou, ter a tua descrição ali desse fato, pra gente é impactante porque a gente lembra, né, de quando aconteceu, onde nós estávamos, o que que nós estávamos fazendo. Então, é realmente importante mesmo. Exatamente. E foi isso mesmo. Foi a primeira vez que eu tive contato, né, com a equipe da CBN Curitiba, foi em maio de 2017, quando eu fui para o depoimento. E, enfim, foi uma cobertura mais tranquila, se comparada ao dia da prisão, né, obviamente. E eu me lembro que depois que a gente terminou tudo, tal, a Joyce e alguns colegas falaram: a gente vai te levar para dar uma volta, tal, para comer uma comida típica. E vocês me apresentaram a carne de onça. E aí, você gostou da Eu carne de onça? adorei, eu adorei. Eu cheguei a tentar fazer a carne de onça, obviamente não ficou como a carne de onça curitibana, mas eu me arrisquei a fazer a Então, carne de onça depois que eu voltei. Eu gostei muito, eu adorei. Então fica o convite, Débora Freitas, para você vir novamente aqui para Curitiba para comer a carne de onça e também nos visitar aqui na CBN Curitiba. Obrigada, viu? Com certeza, eu que agradeço.
Obrigada, apresentadora, então, do Ponto Final CBN. Obrigada pela participação aqui nessas nossas comemorações, celebrações dos 30 anos da CBN Curitiba. Lembrando que essa série de entrevistas com os âncoras da CBN vão ficar para você também no cbncuritiba.com.br, no nosso Spotify e também no nosso canal no YouTube. CBN, a rádio que toca notícia.